Olá, amigos! 8 horas da noite, horário de Brasília, e estamos já aqui juntos, pontualmente, para a nossa segunda aula da Jornada do Instrumento de Deus. Eu espero que você esteja em paz, em segurança, que o seu dia tenha sido um dia de alegria, de felicidade, cheio de perspectiva em relação ao futuro, sobretudo pela breve volta do Senhor Jesus. Mas se o seu dia foi triste, se você não teve boas notícias, se até alguma notícia chateou você, tenha certeza de que Deus está vendo a tua dor, Deus conhece a tua lágrima, Deus conhece o teu interior, Ele conhece coisas que ninguém conhece. São segredos que pertencem apenas a você e ao Senhor Jesus, e Ele entende exatamente a amplitude da tua tristeza, e Ele sabe exatamente como resolver isso, porque Ele é capaz de entrar na sua vida e reescrever sua história. Que Deus continue lhe fortalecendo, lhe abençoando. Hoje vamos passar aqui mais um bom tempo juntos para entendermos e compreendermos os planos de Deus para nós como evangelistas, como missionários. Eu quero que você saia, quando terminar essa live, eu quero que você entenda que você, mesmo que não se sinta, você é um homem de Deus. Você é uma mulher que pertence a Deus. Você tem seus defeitos, suas falhas, você tem suas qualidades e tem suas limitações também. Não tem problema. Ainda assim, você é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, porque você recebeu um chamado de Deus para cumprir essa missão. E a gente vai conversar bastante sobre isso. A aula de hoje tem muita coisa, eu espero dar conta de falar tudo isso dentro dessa live, muita coisa. Se eu não conseguir, eu deixo para amanhã, mas olha, é muita coisa especial que eu tenho certeza o Espírito Santo preparou para você. E antes de orarmos, eu queria chamar aqui alguém para mim muito especial, para dar uma saudação. Pode vir aqui, esse é o meu primogênito, Gabriel. Oi pessoal, tudo bem? Tenho uma boa live, em desejar boa noite para todos vocês e aproveitem. Obrigado, Gabriel. Esse é o meu primogênito que veio dar um oizinho aqui para vocês. Obrigado, Biel. Deus abençoe você. Ele fica na live também conversando. E antes de eu fazer a oração, eu quero dizer para você uma coisa. Depois de uns 10 minutinhos aqui, eu vou desabilitar os comentários, tá? Vou desabilitar porque alguns acham ruim, querem prestar mais atenção aqui na mensagem, etc. E aí a gente vai sentindo. Vamos fazer uma oração então? Já estamos chegando aí a quase 1.500 pessoas na live. Aos pouquinhos o Instagram vai mostrando que nós estamos em live. Quero pedir que você use aqui, esse aviãozinho aqui, esse triângulozinho que aparece aí para você. Dá uma clicada e você seleciona todo o pessoal, seleciona aí os teus amigos e envia a mensagem da live para a gente poder voltar aí com mais e mais pessoas. Mas você sabe que às vezes eu falo para o pessoal clicar aqui nesse aviãozinho, não sei se o pessoal clica. Se você clicar e mandar para os teus amigos, me avisa aqui. Tá? Me avisa que você fez isso aqui e estimula os outros também a fazerem para que a gente possa chegar a cada vez um número maior de pessoas. Bom, vamos fazer então a oração. Aí depois da oração você usa o seu dedinho aí e já começa pregando o evangelho aqui. Vamos orar. Se você puder fechar os olhos, curvar sua fronte, vamos juntos orar. Bondoso Pai, existem tantas coisas que precisam ser ditas na live de hoje. Tanta inspiração, tanta motivação espiritual. Eu quero muito, ó Pai, que os teus filhos sinceros, verdadeiros, aqueles que se sentem chamados para fazer mais e melhor para a tua obra, que eles possam acompanhar e colocar em prática esses conceitos que são tão significativos, que eles saiam daqui motivados, inspirados, adrenalizados para o bem, que eles sejam usados pelo Senhor de maneira poderosa, que eles sejam verdadeiros homens e mulheres em tuas mãos, pregando o teu evangelho puro e verdadeiro. Eu já agradeço todos aqueles, Pai, que acompanharam ontem e que enviaram stories, que marcaram seus amigos, que compartilharam essa live com tantas pessoas.
foram instrumentos de Deus, fazendo algo simples, mas tão poderoso em tuas mãos. Continue conosco, Pai, nos guiando em tudo que aqui fizermos, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amigos, então antes de começarmos a aula, vamos fazer uma rápida recapitulação do que aconteceu ontem. Bom, ontem você descobriu que o seu papel não é dar estudos bíblicos, ok? O ensino é um dom específico. Alguns têm o dom de ensinar e outros não. Todos nós já tivemos professores que tinham muito conteúdo, mas não sabiam transmitir. O conhecimento para transmitir é um dom. Agora, para pregar o evangelho, para usar o talento que Deus te deu, aí não é uma questão de dom, é uma questão de obediência. E a gente descobriu que não é para ensinar apenas. A gente descobriu o quê? Que nós precisamos discipular. A missão é fazer discípulos. Quando Jesus Cristo veio aqui, ele ensinou, mas ele ensinou dentro do discipulado. Então você precisa fazer discípulos. E agora eu vou fazer a pergunta para você. O Espírito Santo já mostrou para você quem é a pessoa que você tem que discipular? Ontem nós definimos isso aqui, né? Que não é você que vai escolher alguém, mas o Espírito Santo vai mostrar para você uma pessoa, não duas, não 10, não 1 milhão. Quem abraça muito, aperta pouco. Então o Espírito Santo já mostrou para você uma pessoa para você discipular. Então vai escrevendo aí, se sim, ainda não, etc. Ó, o pessoal está dizendo, compartilhando, muito legal. Então tem duas respostas, sim ou ainda não. Se sim, ótimo. Comece a amar, comece a orar, comece a entender as dores dessa pessoa. As dores familiares, as dores emocionais, as dores financeiras, as dores profissionais. E interaja com essa pessoa. Não é o momento de falar de Bíblia, de Jesus, nada. É apenas para amar a pessoa. É apenas para se interessar verdadeiramente por ela. Porque o maior evangelismo sempre será o amor. Então você aborda do jeito certo, em amor. Você vai amar, vai se preocupar e vai ajudar essa pessoa. Isso se o Espírito Santo já indicou para você. Se você está naqueles que ainda o Espírito Santo não mostrou para você quem você vai discipular, você vai fazer uma outra coisa. Você vai perseverar. Lembra do que eu disse ontem a respeito de Noé? Noé parecia um idiota até a hora que choveu. Não se preocupe. O Espírito Santo vai mostrar para você. Continue construindo, continue com o joelho no chão, porque Deus vai te indicar. O Espírito de Deus vai agir na sua mente, no seu coração e vai te mostrar. Essa é a pessoa, porque o Espírito Santo quer salvar os outros através de você. Então ele vai mostrar, e esse vai ser, talvez para muitos aqui, o primeiro momento sobrenatural, onde o Espírito Santo vai te incomodar de um jeito, de uma forma. Alguém já me escreveu lá no direct, no particular, dizendo assim, olha, o Espírito Santo me mostrou, e ele me mostrou por 2 vezes a mesma pessoa de maneira clara e inequívoca. O Espírito Santo vai impressionar o seu coração. Continue orando, continue orando. O Espírito Santo vai mostrar para você. Ele pode mostrar para você ainda hoje, mas ele pode mostrar para você mês que vem. A gente não dá uma deadline para o Espírito Santo, até o final da jornada, não. O Espírito Santo age como quer, do jeito que quiser. E às vezes Deus demora, mas essa é apenas uma percepção humana. Ele está sempre no tempo certo e ele vai indicar para você a pessoa. Parabéns a todos aqueles que já compartilharam, aqueles que estão usando o aviãozinho aqui para compartilhar para os seus amigos. Já vamos chegar aqui a 2.500 pessoas participando da live. E é assim mesmo, já vamos chegar aí um número que vai se estabelecer, sem problema nenhum. Bom, aula de hoje, já fazemos a recapitulação, então ótimo. Hoje nós vamos aprender algumas coisas importantes. Eu quero começar contando uma história para você. Há muitos anos, eu li uma meditação, sabe de quem? Do pastor Alejandro Bulhon, que todos nós amamos. Talvez um dos maiores pregadores da história do planeta Terra de todos os tempos. Sem exagero, talvez um dos maiores. E o pastor Alejandro Bulhon, ele conta, na primeira meditação que ele fez, daquela para a gente ler uma por dia,
que quando ele era um garotinho, apenas um garotinho de 10 anos lá no Peru, ele estava sentado na sala de aula. E um professor fez uma proposta para a turma e ele ia fazer um concurso de oratória. E aí ele abriria 10 vagas para os alunos poderem participar. 10 vagas. E o pastor Bulhon conta, ele era um garotinho muito tímido, muito envergonhado, ele queria muito participar, mas ele tinha vergonha. Só de pensar em falar, ele tremia todo. E aí então as pessoas começaram a erguer a mão, né? Os coleguinhas, eu quero participar, eu quero. Quando viu, já tinham 9 pessoas que tinham se prontificado a participar desse grande debate, nesse concurso de oratória. E o Bulhãozinho estava lá suando, querendo participar, mas morrendo de vergonha, não tinha coragem, suava, dava frio na barriga, ele queria participar. Sabe o que aconteceu? O professor percebeu isso. E quando ele percebeu que verdadeiramente aquele menino estava ali na angústia, ele chegou por trás do Bulhãozinho e falou assim, bem no ouvidinho dele, dizendo uma única palavra. Sabe qual foi a palavra? Ele disse assim, vai. Uma palavra, vai. O Bulhãozinho foi, participou do concurso e obviamente ganhou o concurso. Quando a gente observa, aqueles que conhecem, né, o pastor Alejandro Bulhon falando para multidões em todos os lugares do mundo, quem poderia imaginar o velho professor, que obviamente hoje não está mais vivo, que com uma palavra mudou a vida de todos nós, inclusive na introdução da live de hoje. Um professor que talvez não fosse o homem mais eloquente do mundo, com certeza não era um pregador, mas ele falou uma palavra para um jovem, um menininho de 10 anos. Ele disse, vai. E ele foi. E a partir dali tudo se desencadeou. Uma palavra pode transformar a história de multidões por gerações. Você tem ideia do poder da palavra? Você tem ideia que a palavra de Deus, esse livro aqui, que aqui dentro existe um poder sobrenatural e que essa palavra é capaz de restaurar uma família? Você tem ideia que não é a sua habilidade, não é a sua competência, não é a sua inteligência que pode transformar a vida de alguém, é esse livro. E quando você abre esse livro, tudo pode mudar. Você se lembra de um texto bíblico? Abra a sua Bíblia aqui nesse texto bíblico. Abra em Josué, no capítulo 1, no verso 9. Todos nós amamos Josué 1:9. Todos nós. Tenho certeza que esse texto já está sublinhado na sua Bíblia. Josué 1, verso 9, olha só o que diz. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. É lindo demais. Não se apavore, não tenha medo. Não fui eu que mandei você, então sem pânico. Eu vou com você. Lembra-se do texto de Mateus ontem? Mateus 10:19, lembra-se? Dizendo, olha, na hora que você tiver que falar, não se preocupe com o que ou como você vai dizer, porque o meu Espírito falará através de você. Então essa história de que a gente não é capaz, isso é mentira. É quase que uma lavagem cerebral que Satanás põe na sua cabeça, dizendo que você não tem tempo, que você não tem recurso, que você não é bom o suficiente, que o teu português é muito ruim, que você não tem estudo, que você é uma pessoa que não deu certo na vida, então você não pode fazer nada. Essa é obra do inimigo de Deus. Ele está dizendo para você aqui, seja forte, seja corajoso, eu não mandei você. Se eu te mandei, vai dar tudo certo. Mas sabe o que mais me chama a atenção? É que todo mundo ama o verso 19 de Josué 1 e ninguém lê o verso 18.
Pode ver, na sua Bíblia está sublinhado o verso 19, mas não está sublinhado o verso 18. Agora veja o que diz o verso 18. Olha só o que diz. O verso 8, né? Todo mundo sublinhou o verso 9 e não sublinhou o verso 8. Olha só o que diz o verso 8 de Josué 1. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar neles de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não deixe de falar, não deixe de meditar, porque só assim você terá prosperidade e avançará em tudo que fizer. Não existe outro segredo. Você quer verdadeiramente prosperar em todas as áreas da sua vida? Você quer fazer o seu lar prosperar? Você quer fazer o lar dos teus pais prosperar? Você quer fazer o lar dos teus amigos prosperar? Você precisa prosperar financeiramente, emocionalmente, nos seus relacionamentos. Então é o seguinte, não deixe de falar e meditar naquilo que está escrito. Naquilo que está escrito. É só assim, é só desse jeito. Quando nós entregamos nossa vida plenamente ao Senhor Jesus. Então, como você pode ser usado por Deus? Se você ler, meditar, porque o poder não é seu. Acredite, a minha palavra não tem poder para nada. O que eu falo não serve para nada, a não ser quando eu abro esse livro, porque aqui existe poder para transformar qualquer vida. Qualquer pessoa. Eu sei que existem aqui muitas mães e muitos pais que veem os seus filhos caminhando para o abismo e entram em desespero porque não conseguem alcançar seus filhos e trazê-los para a igreja. Sabe o que eu sempre digo para o pai e para a mãe que vive esse desespero? Eu digo assim, em primeiro lugar, você precisa definir se você quer o seu filho na igreja ou no céu. Eu sei que você quer as duas coisas, que você quer ele na igreja, cantando no coral, se envolvendo na obra de Deus, está tudo certo. Mas o que é mais importante, céu ou igreja? O ideal é os dois, eu sei disso, mas o que é mais importante, igreja ou céu? É o céu, né? Então você precisa começar a orar pela salvação do teu filho, porque o teu filho, estando salvo, é o que importa. Dentro da igreja ou fora da igreja, melhor dentro da igreja, mas o que mais importa é que ele esteja salvo. E antes de querer converter o seu filho, você, mãe, você, pai, precisa se converter de verdade. A verdade é essa. Nós precisamos experimentar a conversão genuína e verdadeira. Lembram-se que eu falei que hoje eu ia falar a respeito do milagre do WhatsApp? Sabe esse videozinho de 3 minutos? Sabe o videozinho de 3 minutos que é espalhado para literalmente milhões de pessoas? Milhões de pessoas. Você é um replicador. Você encaminha isso pelo WhatsApp, pelo Telegram, pelo WhatsApp, né? Você encaminha isso aqui pelo Instagram. Sabe esse videozinho de 3 minutos? Eu vou contar para você a história do milagre e você vai entender que esse videozinho alcança milhões de pessoas e não tem absolutamente nada a ver comigo. Absolutamente nada a ver comigo. Isso você precisa internalizar. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu trabalhava na Rede Novo Tempo de Comunicação e eu fazia os meus sermões ao vivo, etc. E um dia um rapaz chamado Carlos Magalhães, que trabalhava na web, ali informática, até aquele negócio todo da internet, ele pegou e falou assim: Pastor Ivan, você tem boas visualizações dos teus sermões no YouTube, você deveria fazer vídeos específicos para a internet. Então eu falei, mas o quê? Ele falou assim, vídeos de 5 minutos. Então eu falei assim, mas Carlos, quem é que vai ficar vendo? Não vai converter ninguém, não vai ajudar ninguém, vai ser só um oba-oba, não vai resolver nada e tal, eu preciso pregar doutrina, preciso pregar disso, daquilo outro.
E ele falou assim, faça vídeos de 5 minutos. Sabe quanto tempo ele ficou tentando me convencer e eu não acreditava? Quase 2 anos. Quase 2 anos. A ideia desses vídeos nunca foi minha. Aliás, eu nem queria fazer porque eu não acreditava que poderia sair um bom resultado. E eu vou falar mais para você. Deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu ver. Ok. Estou desabilitando os comentários aqui para você poder se concentrar mais. Já estamos em quase 3.000 pessoas. Se você ainda não usou esse aviãozinho aqui para espalhar, vamos chegar a 3,5, vamos chegar a 3.500 pessoas como ontem, vamos lá. Nessas 24 horas, mais de 25.000 pessoas assistiram a live, mas a gente precisa chegar hoje aqui, vamos ver se a gente, pela graça de Deus, consegue a 3.500 e tudo depende de você espalhar isso para todo mundo. Bom, e aí então, ele por 2 anos tentando me convencer até a hora que eu falei assim, tá bom, eu vou fazer. Eu cheguei pro Carlos e falei assim, Carlos, eu vou começar a fazer esses vídeos aí de 5 minutos. Aí ele falou assim, que vídeos de 5 minutos? Aqueles que há quase 2 anos você está falando para eu fazer. Ele falou assim, não são mais 5 minutos, agora você tem que fazer em 3 minutos. Eu falei assim, em 3 minutos? Ele falou, em 3 minutos. E aí, amigo, eu comecei a gravar. E à medida que eu fui gravando, eu gravava assim de segunda a sexta-feira. As pessoas começavam a conversar comigo, tudo isso no Facebook. Ah, mas tem que ter no sábado, tem que ter no domingo, o Espírito Santo precisa agir no final de semana também, tem que ser no sábado, tem que ser no domingo também, não pode ser só de segunda a sexta. E a pressão começou a cair sobre mim, e aí eu falei assim pro meu produtor, que na época era o Andinho, eu falei assim, Andinho, a gente precisa fazer para todo dia. E lá fomos nós fazer um videozinho de 3 minutos todos os dias. Aí a gente ficou sabendo de uma mulher, de uma senhora que mora no Rio Grande do Norte, em Natal, a Tereza, que pegava os meus vídeos, baixava para o celular dela e mandava para mais de 2.000 pessoas no WhatsApp. E quando eu soube disso, eu fiquei impactado. Eu falei assim, mas por que se ela faz, por que a gente aqui não pode fazer no departamento, do Está Escrito, da Voz da Profecia? E foi então que surgiu a ideia. A gente comprou o melhor telefone que existia no planeta Terra e a gente colocou um e-mail dizendo, a gente colocou uma postagem no Facebook dizendo assim, se você quer receber esse vídeo, esse tipo de vídeo no seu WhatsApp, mande um e-mail para esse e-mail aqui. A gente criou um e-mail. Em uma semana a gente tirou a postagem do ar porque a gente tinha 15.000 contatos, 15.000 pessoas que queriam receber no seu WhatsApp. Sabe o que a gente fez? A gente começou a digitar e a cadastrar nome por nome naquele celular que era o melhor que existia na Terra. Sabe o que aconteceu? Travou o celular, porque o celular não tinha capacidade de processar 15.000 contatos na lista de contatos de telefone, e as pessoas pedindo, e as pessoas cobrando, e eu não sabia o que fazer. Eu já tinha desistido do projeto quando o Anderson, que é um anjo de Deus na minha vida, que mora lá no interior do Mato Grosso, foi me visitar na Novo Tempo, e eu fui conversando com ele e ele me deu a ideia. Olha, veja que não tem nada a ver comigo, a ideia de anjos que Deus manda. Primeiro o Carlos Magalhães dizendo faça, depois o Anderson me deu a ideia dizendo assim, mas pastor, por que você não cria grupos de 100? Na época o WhatsApp só permitia grupos de 100 pessoas. Crie grupos de 100 pessoas, 100 pessoas que você conhece, e cada uma delas vai mandar para 100. Eu falei, como é que eu não pensei nisso, meu caro Watson? Óbvio, mas a ideia veio dele, com a simplicidade, com a humildade, com a sabedoria que Deus deu para o Anderson. E ele me indicou isso e eu falei, é isso que eu vou fazer. Reuni 100 pessoas e aí nós começamos o caminho dos replicadores. Hoje são centenas e centenas de replicadores que mandam para milhares e milhares de pessoas. Mas o milagre não é esse. Sabe qual é o milagre? É que eu não tinha equipamento para gravar, eu não tinha câmera para gravar, não tinha captador de áudio, Zoom, que precisa para poder gravar, eu não tinha nem cadeira para sentar, eu sentava em toco de árvore, porque eu não tinha cadeira para sentar. E eu me lembro de conversar com a administração da Novo Tempo, e naquela época a Novo Tempo passava por o desenvolvimento financeiro, eles não tinham recursos para poder me apoiar.
Havia uma complexidade estrutural para isso, eles queriam me apoiar, mas não tinham recursos para me apoiar, eu não tinha o que fazer, eu não tinha equipamento, o equipamento que eu usava era emprestado da TV, mas muitas vezes o equipamento não estava disponível porque outros estavam usando e eu estava assim preocupado porque eu precisava de 20 mil reais na época e eu não tinha para quem pedir, não iria pedir para ninguém e a Novo Tempo não tinha condições na época de me dar. E eu não sabia o que fazer. Até que eu saí de férias e eu estava lá numa piscina conversando com alguns irmãos de igreja, todos empresários, e eles falando dos negócios deles, e eles falavam assim de valores muito grandes, porque eram bons empresários. E enquanto eles falavam, sabe quando você viaja? E eu comecei a orar falando assim, Senhor, 20 mil reais para qualquer uma dessas pessoas aqui não é nada, não é nada. Mas eu não tenho coragem de pedir, não vou pedir, não posso pedir, mas eu preciso que o Senhor faça alguma coisa. E aí eu fiquei tão chateado, fiquei triste que eu saí da piscina. Eu saí da piscina e fui para o meu quarto. E quando eu estou lá no meu quarto, triste, ainda molhado, assim, meio triste, meio que orando, a Luciana apareceu no quarto e falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei assim, não, eu estou chateado porque... eu preciso de equipamento para poder gravar os videozinhos e eu não tenho dinheiro, eu tô aqui reclamando com Deus. Aí ela falou assim para mim, mas vá se divertir, a gente tá de férias, vai brincar, tá todo mundo na piscina e tal. E eu falei, eu já vou. E realmente já fui. E eu fiquei orando ali. Naquele mesmo dia, preste atenção, naquele mesmo dia, um advogado amigo meu, o Algacir, na época eu não comia carne, não comia queijo, e ele gosta muito de fazer massas, ele faz a própria massa do macarrão, da pizza, e ele cozinha extraordinariamente bem. E ele fazia uma pizza sem queijo para mim, que é muito melhor do que qualquer pizza com queijo. E ele estava ali perto de onde nós estávamos, e ele disse assim, nós estávamos no Catre, em Santa Catarina, e ele disse assim para mim, eu vou fazer a tua pizza hoje à noite, vamos lá em casa. E eu fui, fui o Leandro Quadros, foi a minha família, a família do Leandro Quadros, tudo dentro do meu carro. E a gente foi tudo assim apertadinho, e eu fui, quando eu chego lá, num apartamento onde o Algacir tinha alugado para passar as férias, tinha um outro irmão de igreja. Eu não vou dizer o nome dele aqui porque ele não me deu autorização, então, mas tinha um irmão da igreja que ele olhou para mim e falou assim, Pastor Ivan, você foi o pastor da minha igreja, pastor da minha filha, você sempre abençoou o meu lar, eu nunca lhe dei um presente, eu quero te dar um presente hoje para você fazer o que você quiser com esse presente que eu vou te dar. E ele pegou e colocou um cheque no meu bolso assim, e aí... Depois que ele me deu o cheque, aí eu falei para ele todo o projeto que eu tinha, que a minha luta, a minha angústia, que aquilo era resposta de oração. Ele disse, faça o que quiser com esse presente. Minha vontade era abrir o cheque correndo, né? Mas eu não podia, tive que deixar ali. E a gente saiu tarde dali, até que a gente chegou no Catre. No meio do caminho, eu fui contando toda essa história para o Leandro Quadros, para a Nayara, para a Luciana, e a gente estava conversando, as crianças ali meio dormindo, meio acordado, e aí eu falei assim, vamos abrir o cheque para ver o valor, eu preciso de 20 mil reais. Quando eu abri, eram 10 mil reais. Daí todo mundo, nossa, que coisa linda, 10 mil reais. Eu falei assim, só falta 10. Quando eu estou chegando no Catre, o administrador do Catre, que é um tipo de um resort assim, cristão, vai muito crente lá, o Fábio estava lá, que é meu amigo há muito tempo, ele era o administrador na época, ele estava na porta, no portão, me esperando. Eu falei assim, ô Fábio, desculpa o horário aí, já era tarde. Eu falei assim, Fábio, me desculpa e tal. Aí ele falou assim, não podia dormir sem te falar uma coisa. Eu falei, o que foi? E aí ele me disse assim, Ivan, um hóspede daqui foi embora, mas ele deixou isso aqui para você, dizendo que Deus tinha tocado no coração dele, para você estabelecer um projeto, que ele não sabe o que, não sabe o que é, mas é para você. Quando ele me mostrou aquele cheque dobrado, eu olhei para o Fábio e falei assim, Fábio, eu sei o valor do cheque. Ele falou, como que você sabe? Você falou com o fulano? Eu falei, não, nem sei quem é. Aí ele falou assim, mas eu sei o valor, é 10 mil reais. E ele falou, como é que você sabe disso? E todos nós ali no carro nos emocionamos e começamos a chorar. Porque eu sempre havia lido nos livros cristãos de histórias maravilhosas, de que o indivíduo precisava de
sei lá, R$ 5.324,34, e aí Deus manda exatamente os centavos. E toda vez que eu lia isso, eu falava assim, ai, eu falava, conversa, que história é essa? Não é possível. Mas isso aconteceu comigo. E aí nós compramos todo o equipamento e nós começamos a gravar muito. Já faz mais de 6 anos que eu gravo vídeos diários. Agora eu pergunto para você, você acha que isso tem a ver com o Ivan? Você acha que tem alguma coisa a ver comigo isso? Nada, nada. Isso tem a ver com Deus querendo alcançar pessoas, vidas. E você já deve ser um replicador desse vídeo. Você já deve ter recebido esse tipo de vídeo no seu celular. E você já deve ter sido tocado e sensibilizado pelo Espírito Santo para esse tipo de coisa. Para poder levar para as pessoas ou para ser beneficiado. E agora eu quero fazer algo muito especial. Eu quero convidar aqui a Glenda. Ela vai, se a internet ajudar, ela vai dar um testemunho de 1 minuto, falando o que esses vídeos fizeram na vida dela. Glenda, seja muito bem-vinda. Você tem 60 segundos para que o Espírito Santo use você e mostre para essas pessoas o que um videozinho que não tem nada a ver comigo, que é uma obra total do Espírito Santo, trouxe e causou na sua vida. Então, boa noite. Alguns anos atrás, minha vida não fazia sentido, né? Eu estava muito ruim, eu estava com depressão, meu desempenho profissional também estava péssimo e meu casamento quase acabando. Eu sabia que Deus estava comigo, mas eu não tinha comunhão diária com Ele. E através das tuas mensagens, elas foram me direcionando para o caminho do Senhor, para me dar sabedoria e discernimento e seguir os planos dele para mim, diariamente. Hoje eu estou bem de saúde, hoje meu casamento está restaurado e eu estou contente com a minha profissão. Então, assim, eu agradeço de coração as mensagens diárias, porque elas me alimentam e me transformam numa pessoa melhor, uma esposa melhor, uma boa profissão, uma boa profissional e também numa mãe dedicada. Obrigada de coração por essa dedicação diária com a gente. Glenda, a gente fica muito feliz de ouvir isso, muito feliz. Agora tem 3.000 e tantas pessoas te vendo, mas esse seu testemunho é a representação de testemunho de milhões de pessoas que também tiveram a vida impactada por um projeto que surgiu dentro do coração de Deus. Glenda, obrigado pela sua coragem, obrigado pelo seu testemunho, 1 minuto capaz de emocionar milhares de vidas. Obrigado, Glenda. Amém, obrigada. Fantástico, fantástico. A Glenda perdida dentro dela mesma, tentando achar uma saída, e alguém mandou um videozinho para ela. Alguém mandou. Eu falo videozinho não é para diminuir, não, é porque ele é curtinho. Agora, eu queria que você refletisse e pensasse. Reflita e pense. As ideias não foram minhas. Não foram. O recurso não surgiu do lógico. Foi toda uma ação de Deus. Porque quando é de Deus, as coisas prosperam, as coisas andam e as coisas vão para frente sempre. Agora, eu quero chamar o último depoimento de hoje, que é da Jéssica. Ela também vai falar em 1 minutinho para mostrar o que um videozinho é capaz de fazer na vida de alguém. Vamos ver se aqui a internet ajuda a gente para você ouvir o testemunho da Jéssica também. Vamos ver se a gente consegue conectar. Aqui diz que está conectando. Vamos ver se a gente consegue falar com a Jéssica. Espero que dê, porque ela tem um testemunho lindo também para mostrar para você e para mim. Vamos ver se a gente consegue falar com ela aqui hoje.
Essa semana ela deu o testemunho dela, eu acho que ia ser muito bom. Vamos ver aqui se está conectando. Ela tem que ver se está direitinho no Wi-Fi. Jéssica, você está ouvindo a gente, né? Tô sim, eu tô ouvindo. Só que tá tudo escuro aqui. Não, a gente não está conseguindo te ver, mas a gente consegue ouvir você. O problema é que quando acontece esse tipo de coisa é porque a conexão está ruim e o Instagram acaba derrubando você. Vou tentar mais uma vez daqui a pouquinho com ela, mas eu quero que você preste atenção nisso. E enquanto ela se reorganiza ali no Wi-Fi dela para ver se ela consegue melhorar, às vezes não é possível, eu quero ver se eu consigo mostrar para você aqui uma coisa que talvez seja transformadora e reveladora para você. Eu queria que você olhasse essa foto. Essa foto, ela foi tirada pelo Ivo, um amigo meu, lá em Cacoal. Eu estava pregando e eu fiz um apelo. E eu queria que você prestasse atenção nessa garota que está com a maquiagem borrada. Essa garota, de 19 anos, ela se emocionou muito com a mensagem. E eu digo para você uma coisa, todas as vezes que eu prego, eu entrego o melhor que eu posso com a unção do Espírito Santo. E as pessoas vieram ao apelo e tomaram suas decisões, e ela também veio. Algum tempo depois, pouco tempo depois, eu recebo a notícia dos familiares dela, que essa menina havia se jogado do 9º andar do prédio. Do 9º andar do prédio. 19 anos. Talvez o apelo que eu fiz tenha sido a última chance dela, de uma entrega pura e genuína. Nós não conhecemos os caminhos de Deus, mas eu espero que, a despeito do ato dela, ela possa estar salva em Jesus. Eu não conheço a história plena da vida dela, mas eu sei que ela sofria e sofria muito, muito. Às vezes a gente tem a impressão de que uma pessoa que se mata, ela desistiu da vida, mas isso é mentira. A pessoa não desistiu da vida, ela desistiu da vida que levava. Porque se ela fosse feliz, ela jamais faria isso. Jamais. Jamais. Dor, sofrimento, desespero, desesperança. As lágrimas que borraram a maquiagem dela foram lágrimas de alma, não de olho. Havia tanta dor nesse coraçãozinho. Mas naquela noite, Deus me deu a oportunidade de falar de Jesus para ela. De Jesus. Sabe o que eu quero dizer com isso? Eu quero falar para você o seguinte. Quero deixar essa imagem como uma homenagem a ela e é uma palavra de consolo para essa família. Algumas pessoas têm ideia de que quando alguém comete um ato assim, ela perde a sua salvação. Nós não sabemos. Ninguém tem o direito de dizer que alguém se perdeu porque fez alguma coisa errada. O amor de Deus é muito maior do que a nossa capacidade de compreensão das coisas. Mas acredite, amigo. Em nome de Jesus, acredite. Uma palavra sua é capaz de transformar alguém. Não porque haja poder em você, mas porque o Espírito Santo pode trabalhar no seu coração. Ao longo desses 6 anos fazendo esses videozinhos diariamente, e acreditem, dá trabalho. Sabe o que aconteceu? Eu sempre recebi e continuo recebendo histórias de pessoas que iam acabar com a vida e não acabaram porque receberam um videozinho. E mais do que isso, o projeto de Deus é tão perfeito, porque a ideia não foi minha, a capacidade não é minha, e Deus usa milhares de pessoas para replicar esses vídeos, pessoas que eu nem conheço,
mas que replicam isso e levam salvação a outras milhares de pessoas. Por isso, amigo, eu quero perguntar para você, você está com medo do quê? Você não tem ideias? Bem-vindo ao time, eu também não tenho ideia. E nem preciso ter. Porque Deus, Ele conduz todas as coisas. Ele conduz as tuas ideias. Ele vai te dar a palavra certa na hora certa. Ele vai direcionar os teus passos. Por isso não tenha medo. Em hipótese alguma, não tenha medo. Tenha certeza de que Deus vai usar você. E Ele vai usar você de maneira poderosa. Ele vai usar você de tal maneira que você vai se surpreender. Porque Deus não está procurando pessoas talentosas, inteligentes, capazes, pessoas bonitas. Não, não é isso que Deus está procurando. Ele está procurando pessoas de bom coração. Pessoas que queiram verdadeiramente servir ao Senhor. E se você tem essa disposição, eu tenho certeza de que Deus vai ouvir você. Você vai orar ao Espírito Santo. Ele vai mostrar a pessoa e a partir desse momento você vai começar a amar, amar, amar e amar e tornar a amar. E você vai saber, vai se inteirar das dores dessa pessoa. Como você pode servir, como você pode ajudar. E aí você vai perseverar nisso. Lembra de Noé? Ele continuava construindo. E você vai, devagarinho. Em quanto tempo vai abrir o espaço para você poder falar de Jesus e da Bíblia? Não sei. Pode ser que seja em uma semana, pode ser que seja em 5 anos. Você vai discipular uma única pessoa. E você vai trabalhando, trabalhando, trabalhando e se dedicando. E acredite, milhões de pessoas, se esse método fosse usado por todos, iriam em algum momento se salvar, mas outras não. Talvez você trabalhe a vida inteira por alguém e esse alguém não queira saber nunca de nada. Nós não sabemos, o nosso papel é pregar o Evangelho. Esse é o nosso papel, essa é a nossa função. Agora, eu quero dizer uma coisa muito especial para você. Quando eu recebi aqui essa foto, eu fiquei emocionado. E depois, quando eu soube a notícia da família, eu fiquei muito mal. Muito mal. Porque eu fiquei pensando se eu tinha falhado, se eu tinha errado. Eu fiquei pensando, será que o sermão que eu preguei era o sermão que o Espírito Santo queria que eu pregasse? Será que o apelo que eu fiz não foi suficiente? Por que o coração dessa menina de 19 anos não se encheu de amor? E eu fiquei muito abalado e triste na época. Eu não sei os caminhos de Deus. Às vezes a gente faz o melhor que a gente tem e às vezes o nosso melhor não é suficiente. Mas de uma coisa eu sei, apesar dela ter cometido esse ato tão triste, eu tenho certeza que ela amava Jesus por todo o depoimento de seus familiares. Ela amava Jesus. Ela não conseguiu suportar, mas ela amava Jesus. Eu espero que um dia todos nós possamos encontrá-la em segurança, em paz e com o coração dela cheio, pleno de felicidade. Pleno de felicidade. Amigo, eu fico pensando, quem o Espírito Santo quer alcançar através de você? Você consegue visualizar essa pessoa, a cor dos olhos, se é homem, se é mulher, a cor dos cabelos, o temperamento, quais as necessidades que ela tem, as dores que ela carrega? Querido, uma palavra de um professor foi capaz de mudar a minha vida. Uma palavra de um professor foi capaz de mudar a vida do pastor Bulhon. Uma palavra sua talvez seja capaz de transformar milhares de vidas. Você conhece a história de Spurgeon, né? Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores.
Ele foi acompanhar a mãezinha dele no meio de uma nevasca, num culto onde tinha 3, 4 pessoas. Mas o pregador, ele pregava como se tivesse ali uma multidão com tanta paixão e trabalhando um único verso da Bíblia com tanto amor, que aquele sermão penetrou na alma daquele garotinho, daquele pré-adolescente. E ele tomou a decisão de servir ao Senhor Jesus, e um dos maiores pregadores e evangelistas da história da Inglaterra. Começou ali, naquele sermão onde tinham 3 pessoas no meio de uma nevasca. E ali, um sermão foi capaz de resgatar uma pessoa e trazer de dentro dela o melhor que ela poderia dar para Cristo. Charles Haddon Spurgeon. Amigo, o que uma palavra sua é capaz de fazer para o universo? O que uma pessoa discipulada por você é capaz de fazer para o mundo? Nós não temos essa percepção, por isso jamais permita que o inimigo das almas olhe para você e diga que você não é digno, que você não é capaz, que você não pode ir além, que você não pode fazer algo por Cristo, pelo reino de Deus. Ah, querido, quando nós oramos a oração do Pai Nosso e a gente diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, como é feita no céu. A vontade de Deus na terra é que você seja um evangelista, que você seja uma evangelista. A vontade de Deus na terra é que você seja um agente dele. Agora, não se preocupe com números. Ah, mas eu tenho um Instagram e tem 30 seguidores. Talvez uma pessoa dessa vai replicar o que você postou para outra pessoa, e essa pessoa vai replicar para outro, que vai replicar para outro, que tem 2,5 milhões de seguidores e replica, e a mensagem vai. Não tenha medo de começar pequeno. Tudo no reino de Deus começa pequenininho. Mas, Ivan, eu vou discipular só uma pessoa, me parece tão pouco. Não é pouco. Porque uma vida vale tudo. Uma vida vale tudo. Então, amigo, em nome do Senhor Jesus, eu conto para vocês essa história do WhatsApp para você entender que o plano não era meu, não era do Carlos, não era do Anderson e não era dos doadores financeiros. O plano era dele. Milhares e milhares de vidas transformadas. Centenas e centenas de replicadores. O que isso tem a ver comigo? Qual o meu papel? É desse tamanho assim. E ainda que esse projeto deveria ter acontecido 2 anos antes. Era para eu estar falando para você. Há 8 anos eu faço isso, mas eu não ouvi a voz do Espírito Santo. Para mim era só o Carlos falando, num projeto que eu não acreditava. O Espírito Santo trabalhou 2 anos no meu coração, para amolecer esse coração, dizendo: esse é o caminho. Por isso, amigo, será que o Espírito Santo está falando com você já há 2 anos também? Você tem um coração parecido com o meu? Você também deveria estar sendo usado por Deus há muito tempo, mas você continua protelando, postergando, deixando para depois, querido amigo e querida amiga, em nome do Senhor Jesus. Essa jornada, ela não veio aqui à toa. Essa jornada é para despertar você, para que você faça diferença na vida de uma pessoa. E eu fico imaginando, se todo esse movimento, se tudo isso servir para que um de vocês, só uma pessoa, se torne um missionário, já valeu a pena todo o esforço. Só uma pessoa para trabalhar ombro a ombro, para a gente ir para a seara, que é tão grande, tão grande. Querido, você não recebe as notícias que eu recebo. As pessoas talvez não se abram com você como se abrem comigo. Mas as pessoas, elas estão desesperadas. Elas estão desesperadas e elas não conseguem achar a solução para a escuridão que elas vivem. Se você não for para a seara, quem vai? Quem vai? Eu sozinho? Eu não consigo colher nada. Eu sou um só. Agora, se nós dermos as nossas mãos, se você entender
que essa jornada é para a salvação de pessoas, você jamais vai terminar essa live sem você compartilhar essa live, sem você bater print dessa live e colocar nos seus stories. Se você tiver a consciência disso, você jamais vai deixar de pregar o evangelho. Sabe por quê? Porque nós podemos ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Nós já podemos ver Jesus voltando. Jesus está voltando a essa terra para espanto dos incrédulos. O mundo jamais será o mesmo depois dessa pandemia. Tudo será mudado. Tudo irá mudar. E agora é a hora de pregarmos. É na sua simplicidade e na minha simplicidade. É na sua capacidade e nos seus talentos e na minha capacidade e nos meus talentos. Nas suas limitações e nas minhas limitações, mas juntos pregando o evangelho. Sabe por que essas lives? O maior objetivo é inspirar você. Inspirar você. Eu vou mostrar para você aqui uma técnica que eu uso desde pequeno. Pequeno mesmo, 15 anos. Desde que eu comecei a pregar do meu jeito todo errado, português errado, atabalhoado, meu sermão não tinha cabeça, nem meio, nem fim. Eu acho que minha mãe olhava aquele sermão e ela falava assim, Senhor, tenha misericórdia, toma conta. Porque eu era bem intencionado, eu era sincero. Mas eu não sabia pregar. Meu irmão, muitas vezes mais inteligente, olhava os meus erros de português e ele falava assim, Senhor amado. Uma vez eu estava pregando lá em Saint-Gess e aí eu falei do Porto da Suíça. Aí quando terminou o sermão, meu irmão chamou no canto e falou assim, Ivan, a Suíça não tem porto. Eu achava que John Davis Andrews tinha chegado de barco na Suíça. Tudo errado, mas era o meu jeitinho. E Deus ia assim, ó, me arrumando. Porque a pregação do evangelho é assim, ó, é que nem caminhão de melancia. A gente põe tudo e vai se acomodando no meio da viagem. Não tenha medo de falar errado. Não tenha medo. Agora, sabe uma coisa que eu comecei a fazer quando eu era pequenininho? Eu falei para vocês que eu ia falar para vocês e eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Isso aqui, ó, é um vasinho bem bonitinho que a Luciana tem. Eu tenho que tomar cuidado aqui para não quebrar. O que eu queria falar? Eu queria sempre falar, assim, qualquer momento que alguém me chamasse para falar, eu tivesse capacidade de falar. E eu não tinha. Eu precisava de um mês, ó, se quer me chamar para falar, me chama, mas me dá 2 meses de tempo para eu me preparar. Você também é assim? Você precisa de 2 meses para preparar? Ah, eu preciso de tempo para preparar. E você vai falar e vai ter frio na barriga, e você tem medo, você tem vontade de desistir. Acontece isso com você? Pois a tua história é exatamente a minha. E um dia, eu não sei quem me deu essa ideia, eu não sei se foi só uma ideia que o Espírito Santo me deu, o que foi, mas eu queria muito poder falar de improviso, poder falar eloquente, eu queria falar, eu achava que eu tinha que falar. E aí então, sabe o que eu fiz? Eu comecei e criei o método do papelzinho. Sabe como é que é o método do papelzinho? O método do papelzinho é assim, você coloca aqui um papelzinho dobrado numa tigela, num pote de plástico que tiver aí na sua casa, você vai fazer o seguinte, você vai colocar várias palavras aleatórias, sei lá, corrupção, paz, amor, perdão, benevolência, Bíblia, Jesus, Brasil. Você põe o que você quiser aí. E você dobra esses papéis. Aí sabe o que eu fazia? Eu tinha um reloginho bem ruinzinho, mas ele tinha ali, naquele relógio, ele tinha um cronômetro. Então o que eu fazia? Eu pegava aquele relógio que tinha um cronômetro bem pequenininho, assim, um reloginho pequenininho, mas tinha um cronômetrozinho ali. E eu falava assim, bom, eu vou pegar uma palavra, eu vou abrir e vou ler. Eu tenho marcado no cronômetro 30 segundos para pensar, jogo o papel e começo a cronometrar 5 minutos para ficar falando. E eu só falava besteira, não me preocupava com o conteúdo, só para falar. Então era mais ou menos assim, ó. Eu pegava um papelzinho, pegava um papelzinho aqui e pegava aqui, ó. Esse aqui saiu paz. Aí eu começava a falar assim, hoje eu vou falar com o conhecimento que eu tenho, né? Mas eu começava assim, paz, paz. Bom, Jesus é o príncipe da paz, todo mundo precisa de paz, paz não dá para comprar no supermercado, paz, a gente precisa ter paz com quem? A gente precisa ter paz com Deus, a gente precisa ter paz com o próximo, a gente precisa ter paz
com a gente mesmo, ninguém vive sem paz, é melhor paz do que dinheiro, porque tem gente que tem dinheiro e não tem paz, então todo mundo precisa de paz, e por isso que Jesus então é chamado de o príncipe da paz. Onde é que está esse verso que fala que Jesus é o príncipe da paz? Não sei, depois eu procuro para ver onde é que fala que Jesus é o príncipe da paz. Também fala, Jesus tem uma fala que ele diz assim, não penseis que vim trazer paz, eu vim trazer espada. Ora, 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 como que pode? Se o príncipe da paz diz que não veio trazer paz, agora me confundiu tudo. E eu ficava 5 minutos falando sem parar, qualquer coisa que viesse na minha cabeça, qualquer coisa que viesse na minha cabeça. E ele falava assim, mas Jesus Cristo também disse, eu vim deixar a minha paz, não a dou como o mundo a dá, mas eu vou deixar a minha paz. Ué, mas ele disse que não veio trazer paz. E agora ele está dizendo que ele vai deixar a paz, mas é diferente da paz do mundo. Qual é a diferença entre a paz de Cristo e a paz do mundo? Ele é o príncipe da paz, todo mundo precisa de paz. E eu ficava falando 5 minutos, e aí eu olhava, às vezes já tinha dado só 2 minutos, e eu tinha ainda mais 3 minutos para falar de paz. E eu falava assim, eu não consigo falar 5 minutos de uma palavra. E eu treinava, e eu treinava, e eu treinava, e eu treinava. Sabe quantos anos eu tinha? 15 para 16. Fechava a porta do meu quarto, estava ali sozinho, e ó, fazia 1, 2, 3, 10, 15, 20, 30 vezes. No outro dia, 1, 2, 10, 15, 20, 30. 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30. E assim era. E assim era. Queridos, Deus, ele sabia que aquele garoto de 15 anos, que não tinha uma barba como essa, tão branca e tão cheia de falhas, mas ele sabia que aquele garotinho um dia iria fazer uma live. Ele sabia que aquele menininho um dia ia falar para mais de 3.000 pessoas ao vivo. E que ele um dia iria ensinar isso. Então, quando ele me via com 15 aninhos, pegando aquele cronômetro e falando e dizendo, ele dizia assim, o Ivan não tem ideia, mas o Ivan vai ensinar isso para as pessoas. E algumas poucas dessas pessoas vão começar a usar a técnica do papelzinho. E elas vão se capacitar para falar mais, para falar melhor, e eu vou derramar a minha unção, e eu vou derramar a minha bênção, para que ele ou para que ela seja um instrumento na mão de Deus. Querido, acredite, Deus pode usar qualquer pessoa. Você se sente um pecador? Uma pecadora? Você se sente indigno e incapaz? Eu já me senti muitas vezes assim. Quantas vezes eu ia pregar em um estádio de futebol, 40, 50 mil pessoas, 30 mil pessoas. E sabe como eu me sentia? Um miserável. Pensa em alguém que se sentiu pó. Mas eu lembrava de Mateus 10, 19. Quando você estiver lá, não se preocupe com o que você vai dizer, Ivan. Porque o Espírito do meu Pai, o meu Espírito estará com você. E ele vai falar através de você. Lembra-se do professor falando uma única palavra para o pastor Alejandro Bulhão quando ele tinha 10 anos? Vai! Uma palavra mudou a vida de milhões de pessoas. Mudou a vida de Alejandro Bulhão. E através dessa vida mudou a vida de milhões. Uma palavra. Quanto vale uma palavra sua? Uma palavra sua, quanto vale? Para um jovem, para uma criança, um conselho, um abraço, um acolhimento. Quanto vale um pão caseiro que você faça e entregue para essa pessoa que o Espírito Santo disse que você deveria discipular? Quanto vale isso? Quanto vale você chegar, olhar dentro dos olhos de alguém e falar, José, Maria, Paulo, Roberto, o número que for, falar assim, ontem eu passei o dia inteiro sem comer. É porque eu fiquei o dia inteiro em jejum, orando por você. Eu não sei o que você está passando, eu não conheço as tuas dores, os teus pesares, mas saiba que eu estou intercedendo por você, pela tua casa, pela tua família. Eu tenho orado a Deus por você. E eu tenho certeza de que Deus vai cuidar de você.
Quando isso acontecer, amigo, quando isso acontecer, amiga, você pode ter certeza que essa pessoa vai ser tocada e sensibilizada pelo Espírito Santo e você vai ser usado por Deus. Você quer ser um instrumento nas mãos de Deus? Você quer ser um mensageiro da palavra? Você quer fazer a diferença na vida dos outros? Você quer ir para a seara? Então eu posso lembrar a você do texto que nós lemos aqui. Olha o texto que nós lemos, Josué 1, 8 e 9. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu quem lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois eu, o Senhor, o seu Deus, estou com você por onde quer que você andar. Deus vai com você, amigo. Quando você for orar pela essa pessoa que você está discipulando, que o Espírito Santo vai te mostrar se ainda não te mostrou. Quando você estiver procurando entender as dores dessa pessoa para ajudar e para amar, quando você estiver com o seu joelho dobrado intercedendo por ela, Deus vai com você. E o dia em que as portas se abrirem e Ele der espaço para você ensinar a Bíblia, ou o Espírito Santo vai capacitar você a ensinar, ou Deus vai te mostrar quem vai estudar a Bíblia com essa pessoa, para que a gente possa despovoar o inferno e povoar o céu. Nós estamos encerrando aqui, eu vou fazer uma oração, mas antes de orar, eu quero pedir mais uma vez para você, querido, eu vou deixar essa live salva aqui por 24 horas, tá? Aqui no Instagram. Marque os seus amigos, sabe quando você coloca o arroba? Marque quantos amigos você puder, quantos amigos você puder. Dê um print na tela e coloque nos seus stories e diga que amanhã nós vamos estar aqui às 8 horas. Fale para as pessoas, seja um missionário já. Amanhã a gente pode ter aqui 4.000 pessoas. Mas depende de você chamar alguém. Depende de você chamar, porque eu estou anunciando com tudo que eu posso. Mas eu preciso de um exército juntos aqui, juntos. Então não deixe de anunciar. Ontem mais de 180 pessoas deram um print na tela e espalharam, mais de 180 pessoas. Mas nós temos 3.400 pessoas aqui. A gente pode chegar a no mínimo 1.000 pessoas espalhando isso. Marque seus amigos, mande no stories, lembre as pessoas que 8 horas da noite amanhã estaremos juntos. Sabe por quê? Porque amanhã nós teremos aqui a melhor de todas as aulas. Se eu pudesse dizer para você assim, a melhor aula de todas qual é? É a de amanhã. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender do que você vai ouvir. Amanhã eu vou contar para você a história de um sermão, que esse sermão foi o sermão que eu mais fui criticado em toda a minha vida. Eu apanhei que nem cachorro por causa desse sermão. E eu fiquei sem chão, porque eu tinha orado muito a Deus, eu tinha certeza que era Deus falando para eu pregar aquilo. E eu fui criticado, humilhado, muito. Eu vou te contar essa história. E você vai entender que o fracasso nas mãos de Deus salva vidas. Você vai entender. Eu entendi meses depois. De muita gente pisotear em cima da mensagem que eu tinha feito. Eu vou contar essa história para você amanhã. E tem outras atividades como essa aqui, para você entender como que a gente pode crescer e se desenvolver e se capacitar e como nós podemos ser usados como instrumentos na mão de Deus. E aí, meu amigo, eu posso contar com você? Você vai convidar um amigo, uma amiga sua para estar com a gente aqui amanhã? Vai ser muito bom ter a sua companhia. Amanhã, 8 horas da noite, em ponto horário de Brasília, eu espero por você. Vamos juntos orar a Deus? Vamos orar ao Senhor? Para que Ele nos capacite, para que a gente possa pregar esse Evangelho, vamos juntos orar. Bondoso Pai que estás nos céus, por favor, capacite-nos, por favor, use-nos. Uma palavra é capaz de transformar uma vida. Ajude-nos, Senhor.
Use-nos, Senhor, queremos estar na Tua presença a cada instante, a cada momento. Mostre-nos quem devemos discipular. Ajude-nos, coloque em nós o amor a essa pessoa e que o Senhor nos conduza. Que o Teu Santo Espírito fale através de nós e que desde já possamos usar aqui as ferramentas que o Senhor nos dá nas redes sociais para pregarmos o Evangelho. Que essa live chegue a milhares e milhares de pessoas e que estimule milhares e milhares de pessoas a pregar o Evangelho. Estamos juntos, Pai, formando um exército para o avanço do Teu reino. Por isso, use-nos sempre, em nome e por amor de Jesus. Amém. Querido, que Deus abençoe você. Eu espero você amanhã, aqui às 8 horas da noite. E a partir de agora, de agora até amanhã às 8 horas da noite, juntos nós vamos pulverizar a internet, o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, o que for, para que as pessoas conheçam a verdade da palavra de Deus e como elas podem ser usadas por Deus. Amanhã eu espero você, 8 horas da noite. Vamos juntos pregar o Evangelho.